Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 686 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos continuar aqui aprendendo com os heróis de Hebreus 11. Uau, muita coisa, hein? O último que a gente falou foi Sansão, hoje vamos falar de Jefté, o 16º. Segundo a ordem que a gente tem falado aqui, o 16º herói da fé. Está lá em Hebreus 11, versículo 32. Vamos ler novamente esse versículo? Esse versículo diz assim: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Então hoje vamos falar de Jefté. Lembrando que esse versículo a gente está separando em 6 áudios, né? Falamos já de Gideão, de Baraque e de Sansão. Agora vamos falar de Jefté, depois Davi, Samuel e depois dos profetas. Então vão ser 7, né? Porque depois vamos falar dos profetas. Então, Jefté, vamos aprender com esse herói da fé. O que aprender com Jefté? Primeiro, saber que a história de Jefté está lá em Juízes, capítulo 11 e capítulo 12. São esses 2 capítulos apenas na Bíblia que falam sobre Jefté. Tem uma menção em Samuel também, né, como tem essa menção em Hebreus. Né, lá em Samuel ele fala também de Gideão, de Baraque, de Jefté, mais ou menos de uma forma parecida como Hebreus 11, né, falando que Deus é um Deus poderoso, que deu vitória a esses homens valentes. Amém? Então vamos aprender com Jefté. Primeira coisa que se fala a respeito de Jefté, lá em Juízes 11, é que ele era um homem valente. Em outra versão diz aqui que ele era um soldado valente. E a gente sabe também que ele foi o filho primogênito do seu pai Gileade, porém foi filho de Gileade com uma prostituta. Gileade deveria ser um cara rico, porque inclusive o nome da região ali era Gileade, e ele teve essa queda aí, teve um filho com uma prostituta, provavelmente cananeia, né? Não era israelita, provavelmente, e gerou Jefté. Depois ele se casou, o Gileade se casou, teve outros filhos, e quando provavelmente Gileade morreu, não tem aqui essa menção, mas provavelmente quando Gileade morreu, e como primogênito, Jefté teria porção dobrada na herança, né? O dobro dos outros filhos. O que acontece? Os outros filhos se reuniram, expulsaram Jefté, que era já um soldado valente, expulsaram, e Jefté fugiu para uma terra não tão distante, né, relativamente distante, e foi para lá. Lá ele se juntou com homens levianos, provavelmente liderou eles para fazendo coisas erradas, tá? E o que acontece? Chega um momento onde essa região, né, fica ameaçada pelo rei dos Amonitas, porque esse rei ele quer, entre aspas, recuperar essa terra que foi tomada pelos israelitas. E aí o que acontece? Os anciãos de Gileade, os anciãos dessa região de Israel, que fica ali entre Manassés e Efraim, eles decidem, eles lembram, poxa, tem Jefté, soldado valente, um cara líder, um cara que é cheio de qualidades de liderança, né, na guerra, então vamos chamar Jefté. Eles foram chamar Jefté, e Jefté fala assim, poxa, mas vocês me expulsam, quando vocês viram essa injustiça que aconteceu comigo, vocês não foram me socorrer, não me ajudaram em nada, e agora vocês estão querendo que eu volte para ser líder, agora, né, nessa situação difícil, né, que eles estavam passando. Mas ele aproveitou essa situação, né, e assim como
como José do Egito, que foi invejado pelos irmãos e foi vendido, né, lá para os midianitas, acabou indo lá para o Egito, foi escravo ali. José foi governador depois. Aí eu creio que Jefté, a gente sabe que Jefté conhecia as escrituras pelo que ele vai falar aqui na negociação com o rei dos Amonitas. Então ele aproveita a oportunidade e fala, então, ok, mas eu preciso que vocês jurem, que vocês façam um voto de que se eu ganhar essa guerra eu vou ser governador. Então ele queria ser governador. Então, ele queria talvez mostrar para os irmãos dele que ele ia sair por cima, assim como José do Egito saiu por cima no final. Lógico que José perdoou os irmãos, a gente sabe da história, a história é linda, uma história maravilhosa no livro de Gênesis. E provavelmente Jefté conhecia tudo isso, se aproveitou dessa situação e ok, combinou, maravilha. Então, se eu ganhar a guerra, eu vou ser governador, vou ser chefe de vocês. Maravilha, fechou. Só que tem um detalhe. Jefté juntou os homens de Gileade, foi líder quando ele estava indo para lá para guerrear contra os Amonitas, né? Contra o rei de Amon, os Amonitas. Ele cometeu um grande erro. Um grande erro. Ele fez um voto a Deus. E falou assim, Deus, se você realmente me der essa vitória, quando eu chegar em casa, a primeira pessoa que sair ao meu encontro, eu vou sacrificar essa pessoa em holocausto a ti, vou oferecer a ti, vou matar, eu vou sacrificar essa pessoa como uma oferta a ti, Deus. Se o Senhor me der essa vitória. Olha só que loucura, que voto insensato, que coisa louca. E acontece que ele realmente sai vitorioso dessa guerra, ele vence os Amonitas, e quando ele volta para casa, quem ele encontra, gente? Provavelmente ele imaginava que seria um dos serviçais dele, porque provavelmente ele já tinha, né, já uma posição, né, como líder, né, e tal. Ele imaginou provavelmente isso, mas quem sai ao encontro dele foi a filha única dele. Ele não tinha outros filhos, não tinha outras filhas, só tinha ela, e ela sai. E olha que a Bíblia descreve que ela sai ao encontro dele dançando, festejando a vitória do pai, com danças, com adufes, com enfeites, devia ser linda, né? Virgem. E ele cai ali em pranto, chora, rasga suas vestes e fica lá triste. Meu Deus, filha, por que você fez isso? E a filha fala, pai, se você fez um voto a Deus, cumpre esse voto. Mas me deixa pelo menos por 2 meses, me dá 2 meses de tempo só para eu chorar a minha virgindade com as minhas amigas. E olha só, gente, talvez esse seja algo para a gente aprender, né? A gente está falando de fé, a gente está falando de herói da fé. Lógico, a gente sabe da valentia de Jefté, que foi falado aqui, que ele acreditou em Deus, que ele era poderoso, mas ele quis dar um jeitinho e fez esse voto. Mas mesmo errando, Jefté, ele cumpriu o voto dele, porque um erro não justifica o outro, né? Então, assim, ele poderia falar assim, não, eu não vou matar minha filha, eu vou me matar, mas ele honrou a Deus com a palavra dele, ele honrou a Deus com o voto que ele fez. Você acha que Deus se agrada disso? Não. Mas, pelo menos, a gente pode aprender alguma coisa aqui com Jefté. Ele honrou o voto que ele fez a Deus. Caramba, mas que loucura, LP, como assim? Então quer dizer que ele matou a filha e isso tem fé nisso? Eu creio que sim, gente. Eu creio que sim. Naquela época, isso era muito forte, um voto. Se você fizesse um voto e não cumprisse,
Isso era muito perigoso, isso era o temor a Deus, né? Então Jefté sabia que Deus, ele era esse Deus todo-poderoso, né? Abraão, Deus pediu Isaac a Abraão, mas Deus não queria que Abraão matasse a Isaac. E quando Abraão pegou a faca para matar, o anjo apareceu e falou: não, não quero isso. Lógico que Deus não queria que Jefté matasse a sua filha, sacrificasse, mas nesse caso Deus não poupou a filha de Jefté. Talvez para que servisse de aprendizado para eu e você, para que nós não façamos nada com insensatez, para que nós não façamos votos insensatos. Jefté fez um voto insensato e aqui na Bíblia diz que Deus não poupou. Ele poderia ter falado, quando Jefté fosse matar, falar: não precisa, eu te libero desse voto, não faça isso, ela é a minha filha amada também. Mas não. Ela foi sacrificada e está aqui na Bíblia para que eu e você aprendamos a não fazer votos. Mas uma coisa a gente pode aprender com Jefté: ele honrou o voto dele. Algo muito desafiador de se cumprir. Um voto muito desafiador. Mas mesmo ele errando em fazer esse voto insensato, ele acertou em cumprir o voto. E a própria filha falou: pai, cumpre o voto. Só me dá 2 meses. Uau, gente. É forte, hein? É forte. Esse é o nosso Deus poderoso, que nos dá a vitória, mesmo sem a gente precisar fazer esse tipo de voto, gente. Também a gente aprende aqui, não precisamos fazer esse tipo, não precisamos dar uma forcinha para Deus. Não, eu vou agradar a Deus, eu vou fazer isso. Ai, ai. Bom, depois tem mais um pedacinho da história de Jefté aqui que fala que os efraimitas, né, os filhos de Efraim, uma das tribos de Israel, ameaçou Jefté porque disse que Jefté era filho ilegítimo, que eram invasores, o pessoal de Gileade eram invasores, moravam ali no meio de Manassés e Efraim, que eram os filhos de Moisés, né? Efraim e Manassés, ameaçou de matar ele, de queimar, incendiar a casa dele, e Jefté falou: olha, se eu fosse vocês, eu não fazia isso não, porque eu chamei vocês para ir para a guerra, vocês não foram, e eu fui vitorioso e tal. Ficou assim, meio que querendo não guerrear, mas como Efraim foi mais enfático, ele juntou os homens novamente e matou 42 mil da tribo de Efraim. Então assim, não mexam com quem está quieto, não mexam com quem está ali fazendo a vontade de Deus, quem está sendo chamado por Deus. E Jefté, por mais que tenha sido filho de uma prostituta, por mais que ele tenha sido um líder de bandidos quando ele saiu, ele foi chamado por Deus para livrar os israelitas. E a gente já sabe que nesse livro de Juízes, muitos dos juízes, muitos daqueles que foram chamados para livrar os israelitas das mãos dos seus inimigos, eram aqueles mais improváveis. Tá? Então vamos aprender aqui com Jefté a honrar a Deus, a cumprir os votos e a acreditar que este Deus é um Deus poderoso que pode nos dar a vitória. Amém? Bom, ele reinou depois, julgou Israel, ou pelo menos não Israel todo, né, mas pelo menos essa parte aí de Israel, né, Gileade, entre Efraim e Manassés, por mais 6 anos. Então acredito que essa dor da filha, né, ter morrido e de não ter descendência, porque ele não teve outros filhos, fez com que ele morresse logo depois, né? 6 anos é um espaço curto, né? E ele morreu e foi enterrado lá. Amém? Mas vamos aprender aqui com mais este herói, 16º, estamos quase no final, hein? De Hebreus 11, temos aí mais 2 heróis grandiosos. Davi é o próximo. Uau, não percam, Davi, temos muito a aprender com Davi.
Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais esta palavra, por mais este herói da fé, onde nós podemos aprender a valorizar a nossa palavra, aprender a honrar a nossa palavra, nossos votos, aprender que Tu és um Deus poderoso, capaz de nos dar vitória em qualquer situação. Tu és aquele que nos chama, Tu és aquele que nos honra, aquele que nos faz nos faz honrados mesmo no meio da humilhação, como o Jefté, que foi humilhado, foi expulso da sua terra, da sua casa, do seu lar, não teve herança, mas o Senhor buscou ele lá e ele foi honrado. Papai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e queremos declarar aqui que nós temos a fé que Tu és o Deus poderoso, Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Jesus, Tu és o Senhor, Tu és o Salvador. Espírito Santo, Tu és aquele que está conosco, aquele que nos capacita e que nos fortalece. Te agradecemos por mais uma palavra, por mais um ensinamento de fé. Fortalece a nossa fé, aperfeiçoa a nossa fé, que assim possamos agradar a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo dia do projeto.